Bem-vindos a mais um videocast da Microport Brasil. Aqui é o nosso espaço para discutir diferentes temas que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas e também sempre em busca de inovações e soluções para o cuidado médico. Nesse episódio, nós vamos ter uma conversa bastante rica com um dos homens por trás de uma das mais inovadoras escolas de negócio do Brasil, a Sampo. Ele também desenvolveu uma plataforma bastante inovadora de educação, chamada Lite, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Nós estamos falando de José Cláudio Securato. E nesse bate-papo, a gente vai explorar o mundo de finanças, entender a economia e descobrir como médicos e profissionais liberais parceiros, da Microport, podem se tornar mais estratégicos em suas decisões financeiras. Então, se você está interessado em economia, investimentos, planejamento, diversificação, rentabilidade ou apenas querer entender um pouquinho mais sobre a vida desse homem que fundou uma das escolas mais interessantes de negócio do Brasil, fica com a gente. José Cláudio, é um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo à Microport. Mirângela, eu que agradeço o convite. Obrigado a todos vocês da Microport. Obrigado também, Gilson. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Hoje também a gente tem um convidado especial que vai liderar esse videocast comigo, que é o nosso diretor financeiro, nada como ele para estar conosco nesse tema. Gilson Valim é o diretor da Microport Brasil de Finanças. Bem-vindo, Gilson. Obrigado, Mirângela. É uma oportunidade de estar aqui com vocês. Securato, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente poder bater um papo sobre finanças. Bom, para a gente começar, eu imagino que é uma trajetória incrível a sua de fundar uma escola de negócios, trabalhar com educação, transformando milhares de vidas através dela, né, Securato? Você pode contar um pouquinho como surgiu essa ideia e a tua trajetória? Eu venho de uma família de educadores. Então, o meu pai é um professor muito reconhecido, professor titular da USP, professor titular da PUC aqui de São Paulo. E ele foi um dos professores que trouxe os programas de MBA para o Brasil no final da década de 70, começo da década de 80, onde a gente não falava sobre programas de pós-graduação de forma executiva ainda no Brasil. Além disso, ele fundou duas escolas de negócios, ele fez parte da fundação do IBMEC e foi fundador da área de educação da FIA, da Fundação Instituto de Administração. Então, não foi por acaso que eu fui parar em educação. Eu acabei, ao final da minha graduação, eu fazia graduação de Economia e de Direito, acabei passando umas férias com meu pai, mais por uma questão prática de ter um local para encostar, para estudar, para fazer os trabalhos de conclusão de curso, fazer a prova da Ordem dos Advogados, e comecei a trabalhar com ele, e foi um divisor de águas na minha vida. Meu plano inicialmente era trabalhar no mercado financeiro, e quando eu conheci o mundo da educação, quando eu comecei a ver alunos, alunas, com diversos objetivos de vida, objetivos de carreira, objetivos que eram conquistados por meio da educação, aquilo de alguma forma fez muito sentido para mim. E a gente achou melhor, num certo momento, que eu parasse de trabalhar com meu pai e fizesse a minha própria escola. E foi uma coisa engraçada, porque eu, muito jovem, cheio de ideias, com uma cabeça empreendedora, todo dia eu ia conversar com meu pai, dando um monte de ideias. Pai, por que você não faz isso? Por que você não muda aquilo? Esse curso poderia ser assim. E um dia ele falou, por que você não monta a sua escola, então, já que você tem tantas ideias assim? E isso foi em 2002, então, quando eu comecei a Sampo, como uma escola de negócios, fazendo os meus primeiros cursos, e a gente chegando até aqui, hoje com mais de 50 mil alunos, quando a gente soma as atividades de Sampo e de Lite, com impacto muito, muito, muito forte, mas acho que o mais importante, com muita coisa para fazer ainda. Educação, obviamente, é um divisor de águas, e no Brasil, então, nem se fala o quanto é importante para o nosso desenvolvimento como país, como nação. Não, sem dúvida. Que interessante, Tão bom a gente ver as nossas raízes nos inspirando. Que história bacana. Parabéns. Quando você fala de Lite especificamente, eu queria entender um pouquinho o que é. Você pode contar um pouquinho mais dessa plataforma tão inovadora? O que de fato ela tem de tão especial e única? Quando a gente estava em 2015, a gente já estava com a escola, com a Sampo, bastante consolidada. Era uma escola que a gente já tinha mais de 10 mil alunos por ano em programas presenciais,
Nosso corpo de professores, naquela época, já tinha superado 400 professores e professoras. A gente, sob certo aspecto, tinha conseguido alcançar uma sedimentação importante. Já eram aproximadamente 15 anos de trabalho. E o impacto, né, que a gente enxerga nos alunos, ele é muito claro. Eu conheço os alunos, eu estou em sala de aula, em diversos programas. Toda a liderança da Sampo é formada por professores. Então, no conjunto, a gente tem uma ligação muito forte com os alunos e as alunas que passam pela Sampo. Mas 10 mil pessoas é muita gente. Mas quando a gente olha o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente começa a ver que o impacto, sob certo aspecto, é limitado. Então, em 2015, os temas de transformação digital começaram a aparecer com mais força e a gente entendeu uma grande oportunidade. O que a gente fazia na Sampo era importante, tinha impacto, mas será que aproveitando novas tecnologias, a gente não poderia ampliar a visão do online e ir para uma plataforma digital onde a gente conseguisse diminuir drasticamente os custos e oferecer os melhores cursos da Sampo num canal digital por meio de formas mais flexíveis? E aí nasceu o LIT. LIT vem do verbo light, de acender a chama, de aceso, de fogo aceso, de chama do conhecimento, com um propósito de democratização. Então, o que a gente quer, as pessoas precisam de oportunidades. O que a gente quer é oportunidades. Como é que a gente ajuda a acender a chama do conhecimento de milhares de pessoas? Essa foi a ideia do LIT. O LIT é uma plataforma que você pode comprar um curso ou você pode fazer uma subscrição, comprar um plano anual, como um Netflix. Lá tem mais de 300 cursos, os melhores cursos da Sampo, certificação. O certificado que você ganha é um certificado da Sampo. E centenas de milhares de pessoas estão descobrindo o LIT. Desde a fundação do LIT em 2017, nós já tivemos 500 mil de alunos na plataforma. Então é muita gente. E eu acho que esse grande impacto, eu acho que esse é o grande ponto acertado. Sair de uma escola presencial numa cidade como São Paulo, que restringe o alcance do Brasil, para uma plataforma digital, onde a gente consegue ter, imagina, 500 mil alunos passaram pelo LIT em mais de 90 países. Então, ou seja, é outro tipo de alcance. Ou seja, você está realmente globalizando teu sistema educacional. Exatamente. E dentro do LIT eu posso dizer que também, então, ela é uma biblioteca virtual. Tem os cursos, mas também deva ter toda essa parte de livros, artigos e tudo mais. Isso. A gente tem diversos tipos de cursos, em diversos tipos de formatos, cursos completos, vídeos, textos, áudios. São várias formas de aprender, exercícios, cases. Então, são várias formas de aprendizado. Tem uma biblioteca com 8 mil livros de negócios, para quem quiser ler online, de forma digital, com vários tipos de funcionalidades que nós nos acostumamos a usar. Então, quando a gente usa aplicativos durante todos os dias, a gente muda o nosso comportamento. A gente tem um nível de exigência com relação ao digital que é muito mais sofisticado do que o online. Então, você pode baixar as aulas e assistir offline, você tem uma série de canais de dúvidas, você tem uma série de flexibilidades para você poder, para tornar mais acessível mesmo, para caber em qualquer device, em qualquer celular, em qualquer tablet, em qualquer computador. Eu acho que esses são pontos também que são importantes, mas é uma plataforma bastante completa de aprendizado. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida mesmo, mas a gente sabe que muita gente, isso vem mudando, claro, com o mundo digital, mas muita gente ainda eu vejo, não sei se é uma realidade, você me diz ou não, tem um certo preconceito com a educação à distância, um programa EAD. Como que você desmistificaria isso, Securato? Você está corretíssima, existe sim uma visão que melhorou depois da pandemia, mas que a educação online era uma educação de baixa qualidade. Isso aconteceu porque os primeiros cursos online que ganharam escala e projeção no Brasil eram cursos que foram ficando cada vez mais baratos e com uma qualidade duvidosa. E, no fundo, a gente acabou pegando as pessoas com menor capacidade de aprendizado, com menos ticket, com menos capacidade de se manter estudando, como uma opção do online. E isso acabou criando uma referência de que o online não era positivo. Com a pandemia, o mundo foi para o digital, o mundo foi para o online e houve uma experimentação. Isso aconteceu em todos os âmbitos da educação.
Então, o professor foi para online, o aluno foi para online, as famílias foram para online. Então, a gente viu escolas... trabalho. A gente viu, então, crianças indo para online, né? E a gente viu executivos muito sêniores indo fazer programas online. Então, melhorou a visão. Então, o que eu diria é que é possível a gente extrair um resultado muito positivo dos programas online, dos programas digitais. Qual é a melhor forma de aprendizado? A melhor forma de aprendizado é aquela que você aprende. Quando a gente mistura metodologias, é o ideal. É lógico que a gente pode ganhar muito tempo fazendo um programa online. E é claro que é muito importante a gente fazer interações pessoais para a gente se conhecer, para a gente trocar informações, para a gente trocar experiências. Então, qual é a melhor experiência? A melhor experiência é sempre uma combinação, mas a combinação que serve para você. Eu acho que uma coisa que o digital trouxe dentro do LIT foi a capacidade de personalizar o aprendizado, né, diferente de outras formas de ensino à distância. Porque um vídeo, de qualquer forma, é uma educação à distância. Né? Quando a gente tinha o videocassete, né, você podia usar qualquer tipo de mídia para uma educação à distância. Hoje, com as tecnologias, com a base tecnológica por trás do LIT, a gente consegue personalizar. Acho que esse é um fator importante. Interessante. Conforme você estava falando, eu me lembrei de, antes um pouquinho da pandemia, participar de vários programas. Tem a Singularity University, que fez alguns summits, inclusive aqui no Brasil, e muitos temas de inovação foram, né, e é discutido todo ano. Isso é um dos, né, mas tem vários outros que trazem temas bastante relevantes. E eu assisti, dentro desses workshops, uma especificamente falando que a educação ela está anos-luz atrás, né, comparado a, por exemplo, o avanço tecnológico, enfim. Você tem essa visão? Porque, conforme você estava me explicando do LIT, me parece que o futuro já chegou. Então, qual que é a tua visão de futuro, uma vez que você já está fazendo tanta coisa inovadora na Sampo? Eu acho que quem trabalha com educação tem sempre um desafio de ser o guardião do processo educacional. Então, para as pessoas que têm filhos, a gente quer que nossos filhos estudem nas melhores escolas, que acompanhem as mudanças do mundo, mas às vezes a gente não quer uma escola tão inovadora assim, porque a gente tem um pouco de medo. A gente às vezes prefere, pode testar com o filho do outro, né? Quando der certo, os meus filhos eu coloco lá nessa escola. Então, a escola, ela por definição, ela é um setor da economia que muda com baixa velocidade. Embora, nas grandes universidades ao redor do mundo, você tenha grandes descobertas científicas, inclusive tecnológicas. Então tem um contrassenso. Você vai para as grandes universidades americanas, europeias, asiáticas, elas estão na ponta do conhecimento tecnológico e muitas vezes a aula ainda é num padrão da década de 80, por exemplo. Sentado, ouvindo o professor falar. Exatamente. E te dar a disciplina. O que tem acontecido é que isso tem mudado com muita velocidade, principalmente depois de 2007, 2008, com o advento das redes sociais. Então, essa chave de mudança na forma de comunicação, ela começa a mudar um pouco, porque a gente sai de um mundo que era mais estático para um mundo muito mais flexível. Isso quer dizer que a gente tinha horas para fazer as coisas, né? Então, se eu vou ler jornal, eu paro para ler jornal. Se eu vou aprender, eu paro para aprender. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu paro para fazer qualquer coisa. E a rede social, que tem uma questão de instantaneidade, né, chama ubiquidade, essa ideia de você estar presente no mesmo lugar a todo momento, ela também foi chegando em educação. Então, por exemplo, no LIT, a gente consegue fracionar o processo de aprendizado, aprendizagem em micromomentos. Então, eu quero aprender uma coisa, eu não preciso parar para fazer um curso para aprender uma coisa. Eu entro na plataforma, pergunto no busca o que é lucro e eu consigo, em 10 minutos, aprender o que é lucro. Então, essa instantaneidade ela é muito importante. A gente consegue fazer isso com o Google, embora no Google não tenha a curadoria do aprendizado, porque ele vai te dar uma série de resultados. Você pode fazer isso no ChatGPT, que tem a mesma questão, não tem curadoria de resultado, porque ele busca na internet. Mas está mudando. Então, o que a gente vê é que o aprendizado está ficando mais flexível. As pessoas vão aprender aquilo que elas quiserem aprender, quando elas quiserem aprender, e não mais presas no tempo e no espaço da escola. Acho que esse é um ponto importante. Então, o tempo e o espaço da escola, que a escola define o que você vai aprender, quando você vai aprender, aonde você vai aprender,
Esse é um conceito que está se flexibilizando, né? E a gente vai ver que a educação, no fundo, ela vai somar tudo isso. A gente vai viver um grande ecossistema de educação. Você pergunta qual que é a tendência? A tendência é que a gente vai aprender ao longo da vida. Então, não é mais o aprendizado estático, né, de estudei, trabalhei, aposentei. Então, esse mundo não existe mais. Então, estudei. Eu não vou nem falar estudei, né, porque você pode estudar e não necessariamente aprender. Então, a gente aprende, chega na vida adulta, a gente continua aprendendo e não tem mais nem aposentadoria e nem o fim do aprendizado. Então, esse aprendizado ao longo da vida, né, que no termo em inglês, lifelong learning, é um termo que está se falando muito, né, as pessoas estão mais ativas a esse nome, é um termo importante. E outra grande tendência, que é fundamental, é a recapacitação. Hoje, os estudos do Fórum Econômico Mundial mostram que para qualquer profissional do mundo ser relevante, ele vai ter que se recapacitar. E a gente está falando de 50% da força de trabalho global precisando se recapacitar. E eu não estou falando de países menos favorecidos, países em desenvolvimento. Eu estou falando dos Estados Unidos, de Europa, da Ásia desenvolvida. Eu estou falando de países que, em tese, tinham alcançado um nível educacional muito alto. Mas a velocidade é tão grande de mudança, as necessidades de novos aprendizados, ela é tão veloz, tão brutal, que aprender ao longo da vida e se recapacitar com mais frequência passam a ser as duas grandes tendências de educação hoje. Uau. E é engraçado porque a gente falava aqui nos bastidores sobre a questão cognitiva, mas quando você fala, né, desse sistema, educação, formas de aprender, a gente não pode deixar, imagino, de lado a questão das emoções, né? Queria que você, que dá para ver no brilho dos olhos, né, Securato, a paixão que você tem pelo tema e, claro, conhecimento, queria que você pudesse explorar um pouquinho onde fica a paixão, onde fica a emoção nesse mecanismo de aprender. Eu acho que essa foi uma das melhores perguntas que eu já ouvi recentemente. Hoje, quais são os trabalhos que estão sendo valorizados? São os trabalhos de alta interação social e trabalhos de alta criatividade. E quais são os trabalhos que estão sendo mais automatizados por softwares? São trabalhos repetitivos e trabalhos de baixa interação social. Tudo que for muito repetitivo e tiver baixa interação social é um trabalho que tem cara de software. Então, gradativamente, as empresas, os escritórios, todos os setores da saúde, eles vão automatizando com pequenos softwares em que você vai fazendo as coisas de forma mais automatizada. Aonde está a grande ponta de oportunidades? Ela está em trabalhos de alta interação social, né? E saúde, por isso, é uma grande oportunidade de empregabilidade de forma global, porque a interação social, o humano quer ser tratado por humano. Eu posso ter máquinas trabalhando a nosso favor, mas eu quero ser o contato. O trabalho de um enfermeiro, por exemplo, uma enfermeira, é um trabalho espetacular. Ele é considerado um dos trabalhos do futuro. Com toda essa mudança de mundo, ele continua sendo um trabalho, porque é o carinho, porque é o cuidado. Difícil ter um robô que faça isso, né? Difícil. Acho que não dá, né? Eu gostaria muito de ter um robô me ajudando em, eventualmente, um procedimento, partes, né? Enfim, tem uma série de coisas que é possível ser feitas melhor com mais acuracidade. Mas eu quero o carinho de uma pessoa, pelo olhar, pela face, pela forma que a gente, né, nós humanos, interagimos. O trabalho altamente de interação social e o trabalho altamente criativo, ele é um trabalho baseado em emoções. Não é a razão que vai nos dar a criatividade. É o exercício do sentimento. Então, quando a gente fala de inconsciente, quando a gente fala do subjetivo, quando a gente fala do não cognitivo, usando o termo da neurociência, a gente se aproxima de competências, de capacidades que as pessoas gradativamente vão usar para fazer coisas de maior valor agregado no mundo. Então, esse ponto ele é importante porque a gente não pode desperdiçar, né, com toda essa discussão homem versus máquina, que é uma discussão exagerada, né? Os seres humanos têm um mundo de oportunidades ainda para a gente continuar sendo cada vez mais humanos, e a emoção é o centro da característica do humano, da humanidade.
Concordo totalmente. E fortalecer as nossas emoções, nossa capacidade criativa, trabalhar nossa mente faz toda a diferença, né? Acho que você deve ter tido vários aprendizados, né, nesse teu decorrer aí de experiência, mas não sei se você poderia citar ou escolher uma delas para dividir com o público de aprendizados, né, ou o maior aprendizado que você teve até aqui. Eu acho que assim, a educação, a gente fala que a educação muda a vida das pessoas, né? A educação mudou a minha vida, né? Eu não fui um bom aluno na escola. Não, fui um péssimo aluno na escola, sério? na verdade. É. Olha só. Enfim, eu acabei reprovando de ano no ensino médio, acabei sendo convidado a me retirar da escola, né? E eu entendi que eu estava, em algum momento depois disso, eu entendi que eu estava indo para um caminho, né, em que eu comecei a ver, pera um pouco, né? Quem são as pessoas que têm sucesso? Que eu gostaria, de alguma forma, ser um pouco dessas pessoas. E comecei a ver que essas pessoas tinham se esforçado muito nas suas formações, né? Claro que depende de oportunidade, e eu tinha oportunidade, né? Então, em algum momento virou uma chave que eu falei, não, peraí, acho que, né, o José Cláudio Securato aqui da escola, acho que ele encerrou a carreira dele. A gente vai ter que começar outro para alguém que se dedique muito mais. E foi quando, né, eu passei a me dedicar muito mais ao último ano da escola, cursinho preparatório, fui fazer 2 faculdades, aí depois fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, aí segui uma carreira, né, até por ser professor, uma carreira de muito... Então, a educação, de fato, ela transformou a minha vida, né? Hoje, quando a gente olha as capacidades das pessoas, você fala assim, eu quero contratar uma pessoa. Você quer contratar uma pessoa que sabe fazer ou você quer contratar uma pessoa que sabe aprender? O mundo não é mais possível de ser previsto. Ele não é um mundo mais possível de ser projetado. O mundo está confuso. Ele está muito volátil. Ele tem múltiplos problemas acontecendo de forma simultânea. Ele tem mais cara de um mundo complexo e caótico do que em outros tempos. Para lidar com um mundo tão difícil de entender, talvez a maior característica que as pessoas deveriam pensar é aprender. Né? Capacidade de escolher o que eu quero aprender, o que eu preciso aprender, como eu vou aprender. E ir lá e aprender. Eu acho que esse é um ponto super importante que eu aprendi na minha trajetória, aprendendo. Eu não sabia ser empresário. Eu tive que aprender a ser empresário. Eu não sabia ser professor. Eu fui aprender a ser professor, né? E eu não sabia nem estudar, né? Eu fui aprender a estudar para conseguir fazer as titulações que eu conquistei. Então, eu acho que o aprender, né, ele está no centro de tudo que a gente faz, né? Aprender de forma formal, aprender de forma informal. 80% do que a gente aprende é de forma informal. 20% só é formalizado, né? E a gente sempre vê, eu estudei muito, né? E tem muita coisa que a gente aprende sem perceber que a gente está aprendendo. Mas é aprendizado. Então, olhar o aprendizado como uma característica humana e que vai levar cada um de nós cada vez mais longe, vai levar a humanidade cada vez mais longe. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tenho nesses 20 anos, acho que dentro da área de educação. Poxa, que bacana. Obrigada por ter dividido essa grande inspiração conosco e com todo mundo que está nos ouvindo. A gente que tem filho, né, sempre faz aquela pressão, né, porque você tem que ser, como você falou, você quer colocar na melhor escola, você quer que seu filho seja o melhor aluno sempre, mas cada vez mais eu acredito que é através de aprendizados, e você teve um baita, né, nesses percalços da vida, que te redirecionaram para te trazer onde você está hoje, né? Belo exemplo, obrigada. Mas para continuar aprendendo, agora eu queria que o Gilson liderasse a segunda parte do nosso bate-papo para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acho que causa arrepios na grande maioria das pessoas, mas que é tão necessário. Quando a gente domina a área financeira, entende um pouquinho de termos e esse mecanismo, nossa, vira uma chave importante aí para qualquer negócio e para a vida em si, né? Se a gente não tem um bom gerenciamento financeiro, é difícil a gente chegar em algum lugar. E o Gilson é craque nisso. Então,
Tá com você, Gilson. Obrigado, Mirângela. Eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de usar um pouco da experiência do Securato aí com toda essa área de educação, para a gente poder conversar um pouquinho de finanças e desmistificar um pouco sobre esse mundo que às vezes as pessoas julgam ser tão complexos, né? Eu acho que atividades complexas, existem profissionais especializados que podem nos suportar, mas sobre toda essa sua trajetória, essa experiência em educação, eu gostaria de começar te perguntando aqui, o que a gente pode dizer para as pessoas sobre o valor da educação em negócios? Como que ele pode trabalhar com essa questão da educação, em especial esse conhecimento de finanças? Obrigado, Gilson. Acho que essa pergunta ela é muito interessante porque as pessoas se sentem um pouco culpadas de não saberem finanças. Mas eu acho que poucas áreas, poucas escolas, poucas graduações preparam as pessoas para saber sobre finanças. Então isso acontece com advogados, isso acontece com arquitetos, isso acontece com todos os profissionais da área da saúde. Elas não são formadas para isso, né? E muitas dessas pessoas, além de ter que tomar, todo indivíduo tem que tomar conta das suas finanças pessoais, então isso é inerente, inclusive se a pessoa trabalha ou não, a gente tem essa responsabilidade, né? É uma autonomia muito importante, né? Quando a gente pensa em educação, a gente fala muito de autonomia. A autonomia financeira ela é fundamental, ser capaz de liderar a sua vida financeira. Então, acho que o primeiro grande ponto que eu queria comentar é assim, ninguém precisa se sentir culpado por não saber finanças. Caramba, eu não sei finanças. Não, você não sabe, mas fica tranquilo que um monte de gente não sabe. Então, esse diagnóstico ele é importante porque a gente não deveria se sentir culpado e nem se assustar por causa disso. O que a gente deveria é entender que tem poucas coisas em finanças, um pouco de conhecimento que a gente poderia ter, que pode ajudar a gente a tomar decisões melhores. Acho que esse é o grande ponto. Quando a gente pensa num profissional da saúde, ele pode estar num consultório, numa clínica, num grande hospital, ele pode ser um profissional da área da saúde de diversas áreas. A gente passa por finanças, né? A gente esbarra em finanças. Então, como é que a gente cria um pouco de conhecimento? Tem pessoas preparadas ao nosso lado para tomar decisões melhores. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente deveria, né, focar o conhecimento de finanças de forma geral. Perfeito, Securato. E aí eu acho que uma grande dúvida aqui que as pessoas que não são do mundo de finanças trazem, muitas vezes elas não sabem por onde começar. Por onde eu começo? E aí, às vezes, a gente entende que muitas vezes elas não têm nem o controle, nem o planejamento, elas não sabem para onde vão, como vão. Como que elas podem trabalhar um pouco e como que a gente pode dar para elas um pouco do conhecimento sobre investimentos e planejamento financeiro? A gente vai ter que aprender, né? Existem várias formas da gente aprender isso. Então, eu acho que o trabalho da Microport de trazer esse tema, chama atenção, é um primeiro passo importante. Então, quem da área da saúde, profissional de qualquer área da saúde, está assistindo a gente, ouvindo a gente, já tem um primeiro, né, cutucão, que como é que eu posso me dedicar minimamente a isso? Pode ser por livros, pode ser por podcasts, videocasts como esse, pode ser por cursos formais, pode ser aproveitando profissionais que você tenha relação que possa te ensinar coisas. Então, eu não tenho medo de afirmar que é muito mais complexo a atividade da saúde do que os conceitos fundamentais de finanças. Eu diria que os conceitos fundamentais de finanças são simples, né? E a complexidade está muito mais no exercício da atividade médica, da atividade da área da saúde. Então, a grande vantagem é que não pode ser tão difícil. Ela dá mais receio. Porque a gente vai falar de números, a gente vai falar de coisas como se fosse uma coisa do outro mundo. Não, a gente não vai usar nenhuma matemática sofisticada para fazer isso, né? Você não vai passar da 7ª série do uso da matemática, né? Que é potência para você fazer juro composto, é no máximo onde você vai chegar. É muito mais uma linha de organizar os números. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar aprender, né? Para conseguir aprender um pouco a nomenclatura, né? O que é receita? O que são custos? O que são despesas? No fundo, como é que entra dinheiro, como é que sai dinheiro? Né? Para começar a criar um pouco de uma dinâmica de saber acompanhar números, né? O número, né, e eu tenho certeza que os profissionais da saúde têm facilidade disso, porque a atividade de saúde é uma atividade quantitativa, né, estatística com certeza, você tem vários usos, né,
de matemática, de forma por trás de tudo que a gente está fazendo, matemática e estatística principalmente, essa base é mais do que suficiente. Então, assim como você tem acessibilidade sobre um número, né, sobre um determinado paciente, você vai ganhar um pouco de sensibilidade dos números também com a cara financeira para entender, melhorou, piorou. Então, procurar formas de aprender de forma mais orgânica. Eu estou no caminho para algum lugar. Posso assistir ou ouvir alguma coisa? Legal, já está funcionando. Posso ler alguma coisa? Legal. Posso fazer um curso formal? Melhor ainda. Posso aproveitar que o Gilson está na minha frente e é um baita de um diretor financeiro experiente. Gilson, toda vez que nessa reunião você mostra essa tabela aqui para mim, eu não entendo muito a tabela. Você pode me explicar aqui 2 minutos? Isso é aprendizado. Aprendizado informal que eu falei, 80% do aprendizado é informal. Isso é aprendizado informal, a gente está aprendendo. Então, uma reunião é um processo de aprendizado. Né? E a humildade de aprender, né? Quem disse que só porque você é um profissional da saúde reconhecido, você não pode saber o que significam os números de uma planilha? Não, ao contrário. Pessoal, eu não sei o que significam esses números. Alguém pode me ajudar? Né? 5 minutos, só me dá aqui os melhores momentos. Eu acho que esse é um primeiro grande passo. Se sentir incomodado, né? E começar a tomar mínimas ações para ganhar intimidade com esses números. Obrigado, Secorato. E aí eu concordo. E aí a gente vê que muitas vezes esses profissionais que não têm essa facilidade, esse gosto do aprendizado de finanças ou não gostam dos números, a gente vê que eles cometem aí diversos erros. E aí, como a gente estava falando aqui, né, muitas vezes eles não conseguem fazer uma conta básica ali de somar e subtrair e de saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, o que sobra para mim poder investir. Como que a gente consegue aqui dar um insight para eles, para que eles minimamente consigam evitar esses erros tão grandes que às vezes eles cometem? Eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia deixar aqui de grandes dicas práticas, né, para você sair daqui desse videocast, né, com alguma coisa aplicável. A primeira coisa, acho que a primeira coisa na área de finanças é a gente pensar no caixa, né? É o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. A gente chama de contas a pagar e contas a receber, né, na contabilidade. Então, é muito legal, porque quando você vê um pequeno empresário, isso vale para qualquer setor, não é diferente na área médica, na área da saúde, as pessoas têm um compromisso muito grande em pagar, até por uma questão de honra, por uma questão de princípios. Não, eu vou pagar, não posso atrasar. E não conferem o que estão pagando. Então, o princípio básico de contas a pagar é: estou pagando aquilo que devo pagar? Ou pago qualquer coisa que me cobram? Então, eu posso estar pagando um serviço que não aconteceu. Eu posso estar pagando uma conta que alguém me mandou errado. Então, uma coisa básica é, né, tem que conferir, ou ter um profissional dentro, né, do seu consultório, da sua clínica, do seu hospital, obviamente tem, mas que confira. Eu vou pagar contas que eu devo, no prazo correto. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente paga bem, e agora vem a outra parte, que é o contas a receber, que é o que as pessoas me devem. E na área da saúde, é uma área delicada. O próprio Código de Ética fala da questão da não mercantilização da profissão e da atividade da área da saúde. Então, cobrar parece uma coisa deselegante. Então, eu tenho um paciente que não me paga, né? Eu tenho um serviço clínico que alguém não me pagou. Então, eu posso ter uma cirurgia que alguém não me pagou. Mas pagar é importante, as pessoas, né, é a sua profissão, né? Você precisa ser remunerado pelo seu trabalho. Então, acho que tem um ponto que é pagar aquilo que eu, de fato, né, devo, conferindo, né, e criar processos, procedimentos, para que eu tenha uma forma, né, de cobrar as pessoas que me devem. É lógico que tem uma flexibilização nisso, tem um caráter humano nisso, tem a questão da necessidade da vida, é muito mais quente do que a frieza de fazer uma cobrança, mas ela precisa ser organizada. Até porque muitas pessoas não pagam porque não são cobradas. Né? E não é porque elas simplesmente não têm condições de te pagar. É porque eu vou pagar, eu esqueci de pagar, a vida é uma loucura, aquela cobrança, aquele e-mail de cobrança passou, e aí você fala: olha, você esqueceu de me pagar. Pô, desculpa. E a pessoa vai lá e paga. Então, assim, faz parte de cobrar. Então, essa eu acho que é a primeira grande lição. A segunda grande questão é que a gente pensa em resultado financeiro. No fundo, assim, eu como profissional, qual é o meu resultado? Né? Então, todo mundo é um negócio. Né? Assim, qual é o meu resultado? É uma coisa importante. Isso está em finanças pessoais. Né? Nos Estados Unidos, eles falam isso com muita clareza, pela cultura. No Brasil, a gente fala menos porque parece que, poxa, mas vou falar de dinheiro assim? Não tem problema. Né?
A gente trata o dinheiro, às vezes, né, de forma negativa. Né? Quando a gente, de criança, fala assim, olha, o dinheiro é sujo, lava a mão, né? A gente coloca uma conotação negativa. Pesada, né? Pesada. Então, eu acho que o grande ponto é assim, nós temos que medir o nosso resultado financeiro. Tem várias métricas. Então, entender um pouco dessas métricas é importante. Normalmente, a sensibilidade das pessoas nos levam a pensar no resultado financeiro como receita, que é quanto vendeu, quanto entrou de dinheiro. Então esse mês entrou na conta X mil reais. Essa é a primeira sensibilidade de sucesso financeiro. Então, se você entra 100 na sua conta, e agora nesse mês entrou 120, você fala, nossa, então nós estamos muito bem, porque entrou muito mais dinheiro. Né? Mas essa é só uma medida. O problema é que a gente não vive do dinheiro que entra, a gente também vive do dinheiro que sai. Né? Então, se sair muito dinheiro, né, no final das contas, né, a receita, com os custos, né, com as despesas, quando a gente olhar o resultado lá na última linha, né, que é o lucro ou o prejuízo, ele é mais importante, né, do que a receita. Então, você fala assim, Securato, se você fosse olhar um número, qual você olharia? Até agora eu olharia o lucro, não olharia a receita. No fundo é indiferente se entrou 100 ou se entrou 120. O mais importante é, sobraram 20 ou sobraram 30? Quanto sobrou no final? Então, eu acho que isso é muito importante da gente começar a analisar. E aí, a gente precisa sofisticar um pouco isso. Porque em finanças a gente não olha lucro como uma métrica de sucesso financeiro. As melhores métricas estão ligadas à rentabilidade. E a rentabilidade sofisticou um pouco. Porque a rentabilidade não é um dinheiro. Né? Não é 20, 30 ou 40. Ela é um percentual. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Se eu falasse para você que o lucro da Petrobras é 1 bilhão, você acha que é bom ou você acha que é ruim? Bom, 1 bilhão é muito dinheiro. Então é muito bom. Se eu olhar o tamanho da Petrobras, o tamanho dos ativos que ela tem, 1 bilhão é pouco para o tamanho dela. Então a conta que a gente deveria fazer é quanto deu de lucro dividido por algumas métricas do tamanho do ativo. Aí a gente vai começar a falar assim, não, uma empresa que tem 500 bilhões de ativos gerou, entre aspas, só 1 bilhão de lucro. É pouco, hein? Ela deveria gerar mais. Então, talvez ela devesse gerar 25, deveria gerar 30, ela deveria gerar outro número. Então, a receita é bom, vamos olhar a receita. Tem que vender, tem que entrar dinheiro na conta. A gente tem que olhar o lucro. O lucro ou prejuízo, quanto mais lucro, melhor. Mas o lucro no tamanho da operação como um todo, ela é importante. Claro que se você tem um consultório, o lucro já está quase suficiente para você. Se você tem uma clínica e você começa a ter aparelhos, aí a rentabilidade já é mais legal de você olhar. Claro, se você é um hospital, você já olha a rentabilidade. Aí se você já sofisticou, né, a empresa já tem também uma estrutura mais importante. E a última coisa que eu queria comentar, aproveitando, é investimento. Investimento não é custo, né, investimento não é despesa. É diferente. Quando eu pago um aluguel, eu estou falando, né, de uma despesa. Eu paguei o aluguel, legal, vou usar aquele espaço para o meu consultório, para a minha clínica, para o meu hospital, acabou. Esse é o fim dele. O investimento numa máquina, ele serve para retornar dinheiro para você. Então, qualquer tipo de investimento, um instrumento, uma máquina, qualquer tipo de investimento que você faz, ele tem o caráter de te devolver aquele dinheiro investido, mais, né, um excedente. Então, se eu gastei 100 num instrumento, eu não tenho que olhar ele como, nossa, esse mês eu não posso fazer mais nada porque eu gastei 100 no instrumento. Não, esse mês acabou. Esse trimestre acabou. Não, calma, você gastou 100, mas provavelmente esse instrumento, essa máquina, ela vai permitir que você ganhe 200, 300, 500. Tem que ter uma proporção, porque o investimento ele serve para voltar. Né? Essa é a lógica. Então, assim, resumindo, vamos separar o que é receita, que é entrar dinheiro. Vamos separar o que é lucro, que é o que sobra de dinheiro. Vamos separar o que é rentabilidade, que é uma análise do tamanho desse lucro versus o tamanho do meu negócio. E vamos separar o que é investimento, porque investimento eu coloco o dinheiro na frente para gradativamente ir recebendo, né, de volta, né, em receitas futuras, em lucros futuros, né, ao longo da minha atividade. Eu acho que essas dicas ajudam a gente assim, a abrir um caminho de o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que olhar, o que eu pergunto para alguém numa reunião. Eu perguntaria sobre esses temas. E aí, pegando um gancho, já que você
já deu para a gente aqui sobre rentabilidade, você como um doutor em economia, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco aqui, explicar um pouco para eles, porque muitas vezes a pessoa tem uma visão um pouco distorcida, que toda vez que eu vou buscar um empréstimo para fazer um investimento numa máquina, num hospital, numa clínica, ou até mesmo numa casa, vou comprar um imóvel, às vezes a pessoa tem uma visão que eu estou tomando um recurso, mas muitas vezes ela não sabe analisar esse recurso que ela está tomando. Então, por que eu digo isso, né? Porque às vezes você vai tomar um recurso, esse recurso às vezes tem um custo menor do que o seu capital próprio. Mas como que a gente consegue dar uma dica para eles sobre essa diversificação que a gente tem e como que eles podem, de modo simples, sem ser um especialista, conseguir identificar isso claramente, o que é mais vantajoso para ele? Às vezes eu tomo um investimento aqui, um empréstimo, para poder fazer um investimento no meu negócio, porque o meu capital que está rodando o meu negócio ali como capital de giro, se eu for tirar esse capital de giro para fazer esse investimento, eu vou prejudicar o meu negócio, ou eu vou gerar um problema aqui, até mesmo se eu tiver o recurso disponível, talvez eu tenha uma oportunidade melhor com esse meu recurso disponível de fazer um investimento, em vez de fazer um empréstimo aqui. Como que a gente consegue deixar isso claro para eles aqui? Boa pergunta, Gilson. A dívida também é um mito, né? As pessoas têm uma visão da dívida extremamente negativa. Eu não posso tomar dívida. Tenho vergonha de dizer que eu tomei uma dívida. Isso no mundo de finanças é um conceito errado, né? É natural pessoas, empresas e governos se endividarem. Faz parte da sistemática financeira. É lógico que se você tem 100 de receita, né, e você paga o aluguel, paga os colaboradores que trabalham com você, ou seja, você pagou todos os seus custos para se manter, todas as despesas para se manter, e faltou dinheiro, você tem um problema nesse fluxo, que a gente chama de fluxo de caixa, né, que é o dinheiro que corre dentro do caixa. Então, o ideal é você não precisar pegar dinheiro para fazer isso. O ideal é você sentar, olhar e falar assim, quanto eu ganho? Qual a receita gerada? É tanto. Quanto eu gasto? Poxa, eu estou gastando mais. A gente não consegue controlar tanto quanto a gente ganha. A gente consegue controlar mais quanto a gente gasta. Então, diminui o gasto. Pegar dinheiro para isso, eu acho que é menos recomendável. Agora, eu tenho uma atividade saudável, porque eu tenho mais receita do que gastos e eu tenho um lucro. Mas eu quero fazer uma expansão. Essa expansão pode ser para fazer uma reforma, pode ser para comprar móveis, pode ser para comprar equipamentos da área da saúde. Aí vale a pena você fazer algum tipo de financiamento. Aí não tem nenhum problema você fazer o empréstimo. Porque, normalmente, né, imagina que você, no meu exemplo, eu estou botando 100, porque o 100 é um número redondo, então você fatura 100 por mês, 100, 100, 100, 100, 100. Talvez sobe 10 no final do mês. Só que talvez a máquina que você quer comprar, a reforma que você quer fazer, ela custe 200. E isso vai diminuir a sua capacidade de expansão. Então, tomar o empréstimo, receber o 200 à vista emprestado, né, de uma instituição financeira, fazer a reforma, né, ou comprar os equipamentos, ela é positiva, porque certamente com esta reforma, com esta ampliação, a sua receita de 100 vira 120, 130, né, e gradativamente, né, com um parcelamento, você vai conseguir quitar. Então, recomendação fundamental, não use dívidas se você tem um gasto mensal alto, né, onde não faz frente à receita. Use dívidas para fazer uma expansão, uma reforma, uma compra de equipamentos, instrumentos, isso eu acho extremamente saudável. Né? Com calma, com parcimônia, né? Procure, né, se você tem pouca familiaridade com esse tema, converse, né? Procure com recomendações de pessoas, com certeza você tem algum amigo, né, ou um profissional que trabalha na área de finanças. Né? Converse com essas pessoas. Olha, eu estou fazendo, né, mais ou menos essa transação, conversei no banco, meus números são mais ou menos esses, acho que é razoável. Né? Ou seja, como muitos procuram sua recomendação como profissional da saúde, procure a recomendação, né, de outros da área financeira para tomar uma decisão mais assertiva. Perfeito, Securato. Eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo aqui de finanças, a gente poder compartilhar um pouco aí com o público, falar de temas aí tão importantes para melhorar a saúde financeira de curto, de médio, de longo prazo.
poder falar para eles que desmistificar algumas questões sobre empréstimos, sobre investimentos, sobre receita, sobre despesa, muitas vezes não tomar capital de giro para deixar seu negócio saudável, porque isso tem custo. Então, se seu custo já está alto, vai aumentar ainda mais seu custo. Na verdade, você tem que fazer um saneamento das suas despesas, dos seus custos, entender o que está acontecendo. Talvez você tenha que buscar e fazer um investimento no seu negócio para conseguir aumentar um pouco a sua venda, melhorar seu lucro, tornar sua empresa um pouco mais saudável. Mas, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de te pedir para você deixar aqui uma mensagem para o nosso público. O que é importante para esse mundo de finanças que eles não podem deixar de lado, não podem esquecer. Mesmo as pessoas que não gostam, que dizem, eu não gosto, porque eu acredito que esse eu não gosto, talvez seja por falta de conhecimento, não por dificuldade, por falta de conhecimento. Por as pessoas, às vezes, quererem tratar uma coisa tão simples de forma tão complexa. Principalmente para os profissionais da área de saúde, os médicos, é tão mais complexo o que eles já estudaram, toda a sua formação, todo o seu conhecimento, do que quando a gente fala de finanças. Finanças talvez seja muito menos complexo do que esse mundo da saúde. Mas deixar uma mensagem para eles aqui para a gente ir para nosso encerramento. Eu queria falar uma coisa que parece um pouco básica, mas o básico bem feito ele é muito eficiente, né? Ele é muito efetivo. A gente falou um pouco sobre receita e sobre gastos. E é lógico que se você conseguir ganhar mais do que você gasta, independente do nome técnico, você vai ter uma carreira, né, pelo lado empresarial, financeiro, de sucesso. Não tem grandes desafios. Mas onde está o grande ponto dessa minha fala? É que a receita é a parte da conta que a gente tem menos sensibilidade para mudar. A gente cria na cabeça a expectativa de vou aumentar o preço, se for possível, ou vou tentar fazer mais consultas, ou tentar fazer mais procedimentos, ou mais cirurgias, ou mais atendimentos, seja qual for a especialidade de cada um que está nos assistindo. Essa não é a ponta que a gente controla com facilidade, porque depende do outro comprar. Depende dos nossos empregadores. Normalmente, a atividade da saúde, muitas pessoas têm várias atividades. Uma atividade acadêmica, uma atividade num hospital, uma atividade numa clínica, num consultório. Então, não é tão fácil melhorar a parte da receita. Mas, em compensação, tudo que você gasta está nas suas mãos. Essa parte depende de você. Isso vale para a sua profissão, isso vale na sua pessoa física. Então, assim, a expectativa é que a sua renda vai subir, para resolver o problema, de um eventual descasamento, porque no final a conta não fecha, você está trabalhando na ponta errada. Então, eu colocaria força em controlar a saída do dinheiro. E a saída do dinheiro, a gente vai para as emoções. Porque a saída do dinheiro não é racional. Porque a gente está com dificuldade, a gente sabe que a conta às vezes não está fechando ou está muito espremida, mas você fala assim, nossa, se eu não fizer esse gasto, meu consultório não vai funcionar. Aí você faz aquele gasto no consultório. Isso vale na vida pessoal também. A gente, às vezes, tem que postergar algumas coisas. Todo mundo tem que viver, todo mundo tem que aproveitar, todo mundo tem uma série de objetivos, todo mundo tem família, mas, às vezes, a gente tem que postergar algumas coisas. Por quê? Para poder fazer a conta fechar. Viver com a conta não fechando, na empresa, na pessoa física, é extremamente desgastante. E a solução, ela está, como eu já falei, muito mais de onde sai o dinheiro do que de onde entra o dinheiro. Então, eu olharia, essa é assim, Sócrates, eu não entendi nada do que você falou, essa parte é a parte que eu guardaria, na memória para reflexão. Aliás, como aprendizado, a grande dica é, quando acabar essa nossa conversa, eu queria que quem estivesse assistindo a gente refletisse minimamente, durante 3 minutos, quais são os pontos que foram mais marcantes para você. Essa é uma técnica de aprendizado que é mais eficiente do que você assistir 2 vezes essa nossa conversa. Bom, a gente tem que chegar ao fim. Que conversa realmente brilhante, aprendi muito, me inspirei, espero que todos vocês também possam ter tido vários insights como eu tive durante essa conversa, mas eu não poderia encerrar o nosso bate-papo, Securato, porque quando você começou a nossa conversa, você falou do seu pai. Você falou que você é cheio de ideias, procurando ele para conselhos ou dando conselhos para as empresas dele, e ele te falou, por que você não abre a sua?
para quem está nos assistindo agora, o que você diria? Eu acho que a gente precisa, assim, a gente precisa ter coragem de seguir os sonhos, né? E eu acho que eu consegui seguir um pouco desses sonhos com muito medo, com muito receio, errando pra caramba, mas aprendendo. E toda vez que eu vejo os profissionais da área da saúde, eu tenho muitos amigos da área, desde novo, eles têm um elemento que é muito contemporâneo, que é muito atual, que é essa capacidade de aprender e de se recapacitar todo o tempo. Porque é uma carreira de aprendizado. Né? Quando você olha outras carreiras, as carreiras são mais estáticas. As pessoas se formam, vão para o mercado de trabalho e muitas delas passam décadas sem nenhum tipo de aprimoramento. Isso é o contrário da área da saúde. A área da saúde, as formações são longas, são seguidas de especializações, são seguidas de atualizações, congressos, artigos, de técnicas novas, tecnologias que mudam, né, periodicamente a forma de se fazer as coisas. Então, eu acho que quem está assistindo a gente já tem um elemento que é a capacidade de aprender. E aprender coisas difíceis, né, como uma coisa normal, como uma coisa do dia a dia. Né, e usar isso, né, para continuar seguindo os sonhos, para continuar acreditando, eu acho que é isso que faz diferença. Né? Eu acho que a grande mensagem, né, você falou isso, né, até demorei para responder, eu estava lembrando do dia que meu pai falou isso para mim, eu estava sentado na copa da casa que a gente morava, eu morava com ele, o dia que ele falou assim, por que você não monta a sua escola? Né? E eu morri de medo. Dá muito medo começar um empreendimento, né, novo, apostar sua carreira em coisas novas. Né? Mas eu acho que com o aprendizado, com a capacidade que as pessoas da área da saúde têm, elas largam na frente porque elas vão aprender coisas novas para serem capazes de tornar esses sonhos realidade. Como ele chama? Meu pai é José Roberto Securato. Olha, Sr. José Roberto, obrigada, parabéns pelo filho. Com certeza o Brasil e o mundo agradece, porque afinal de contas a Sampol está aí disseminando educação de alto nível, não só mais pelo Brasil, mas através da LIT, como você comentou, para o mundo inteiro. Parabéns, muito obrigada por estar conosco e por esse bate-papo delicioso, né, Gilson? Espero ter você aqui mais vezes com a gente, Securato. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado mesmo, obrigado a todos vocês da Microport. Gilson, obrigado também por esse bate-papo. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima. Obrigado. A gente se vê nos próximos episódios, pessoal. Obrigada.